Bem-vindos ao canal Peixe Grande. Segunda temporada, não mudou nada, mas é segunda temporada, né? Não, mudou, ué. Tem que estar mais frio. Câmera mais organizada. Tá mudando ali. Já deixa um abraço pro nosso apoio técnico de Juliano Guerra. Estamos tentando melhorar aí cada vez mais. Canal Na Raça. Apoio de Na Raça. Segue aí na descrição aí, ó. Mas, Peixe, eu só queria fazer uma leve introdução. Né? Tô fora. Com relação ao nosso convidado de hoje, que Peixe Grande está buscando um espacinho na Atlântida. A Atlântida, que eu acho que tem a ver bastante com os filmes, que ele vem aqui contar um pouquinho pra gente da história. E que não existe, E também filosofia. Não sei. Achou? É conspiração? Não sei. Mas eu sou o Campo, tô aqui com o Peixão e hoje nós estamos aqui com o Marcão, Cinemarcão, @Cinemarcão. Segue ele lá. É isso aí, gente, prazer estar aqui. Muito bacana, fiquei muito satisfeito quando fui chamado. Confesso que quando saiu o canal eu fiquei com aquela vontadezinha, eles vão me chamar, Beleza, deu certo. Mas assistiu o primeiro falar, não sei se eu quero ir mais não. Foi bacana. Vale a cerveja, né? Oi? Vale pelo menos a cerveja, né? Também. Eu sou suspeito de falar, né? Mas vale pela cervejinha também, mas pela companhia e pelo papo, né? E hoje a gente tá precisando, né, gente? Trocar boas ideias, né? Porque de ideia ruim, a internet tá cheia, Tá né? cheia, com certeza. Tamo junto. Mas, Marcão, a gente trocou uma ideiazinha antes, né? A introdução era essa? Era essa, terrível, né? Pô, achei que você ia mandar o currículo. Não, a segunda. Não, mas é isso, a gente deixa ele falando. Contar um pouquinho da sua história, Marcão. Da onde começou, virou professor hoje, né? Eu queria, pra gente chegar nesse ponto de que você vira professor de filosofia, história, não sei o quê, e professor de cinema. Da onde que veio essa paixão de se tornar professor de alguma coisa? Minha história de início como professor, assim, quando eu era mais novo eu queria ser abduzido por alienígena, não rodou. Aí, sabe, eu era louco. Cara, é sério, eu ficava olhando e falando, não, eu quero sair desse planeta, bicho. Eu acho que eu já tinha uma canseira da Terra, assim. Aí eu queria ser arqueólogo. Não, astronauta. Aí depois, uns 12 anos, eu queria ser astronauta. Falei, já que eles não me pegaram, eu quero ir lá. Quero ser astronauta, não rodou. Queria ser arqueólogo. Nada. E, cara, eu queria ser um punhado de coisa e não fui ser nada. Cheguei no terceiro ano, se você perguntasse o que eu queria, eu falava, quero fazer publicidade. Mas era uma publicidade assim, meio... Se você apertasse... Era achar? Era achar. Eu fiz até o primeiro ano aqui, quando veio o ângulo. Depois eu fui para Belo Horizonte para terminar o segundo grau. Eu fiz um pouco de tudo em BH, menos estudar. Mas eu trabalhei lá em agência de publicidade, trabalhei lá na DP Ângeles, do Armandinho de Ângeles, me deu uma oportunidade lá, na época que as artes finais eram no papel, cara, eu conto isso em sala de aula, os meninos não entendem nada, eles acham que eu sou louco. Né? Aí, cara, eu fui assim, trabalhei em boate, trabalhei em bar. Foi agitado, foi um lance interessante lá. E, sei lá, foi me dando um peso na consciência também. Eu falei, vou voltar para Araxá, para ver o que vi. Quando eu vim para Araxá, eu sempre gostei de cinema, a vida inteira eu amei cinema, desde menino. Duas paixões minhas, cinema e literatura. Que aí encaixa muito bem, né, na área minha hoje. E eu peguei, quando eu voltei para Araxá, eu... pensando no que fazer, eu vou abrir uma locadora. Sim. Foi quando eu comecei a perceber que meu timing para negócio é uma bosta. Porque assim, foi na pior hora do planeta, cara. Tudo errado. Abri na pior hora. Tadinho do papai. O papai deu maior força, foi lá e tal. Abriu e eu, né, beleza. E fui levando, né, e quebrei, né. Quebrei, aí eu tive que vender o acervo, paguei o que eu tava devendo e fui pra praia com o resto, porque eu precisava repensar, né, o que eu ia fazer e tal. Renovar as ideias. Isso aí já estamos na década de 90 ali.
Cara, eu cheguei a mexer com produção, eu cheguei a mexer com festa, eu fui uma espécie de braço direito do Henri César uma época ali, sabe? Era o motorista, ele brincava, eu brincava, né? Sou motorista, assim, cheguei a mexer... Festa fantasia, foi meio errático, Aí eu cheguei à conclusão que se eu fosse preso, eu queria uma cela especial. Falei, eu preciso arrumar uma coisa pra fazer. Vou fazer o quê, né? Aí eu olhei a FAA e falei, puta, vou fazer história. Sempre gostei de história. Cara, eu entrei na faculdade, eu já tinha 27 anos. Tá, né? Então eu falo para meus alunos, os pais não podem ouvir isso não, eu falo para meus alunos, não, relaxa, galera. Entra com 20 e poucos, uma hora vocês entram, né? Aí, se um pai ouvir, vai querer me enforcar, mas eu falo que era brincadeira, que não sabe levar tão a sério. Mas aí, cara, entrei com 27 anos assim, para fazer história, cara, te falo, por causa disso, assim, achei... né? Deixa eu fazer alguma coisa. Aqui em Araxá mesmo? Aqui em Araxá mesmo, quando tinha um curso. E no meio do curso veio o tesão ali da aula, cara, sabe? E eu tenho uma relação com o cinema em relação a isso muito próximo, porque aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, cara, me marcou muito. O jeito do Robbie Williams, né? Que por causa de uma enorme depressão cometeu suicídio. E aquele filme marcou muito, aquela ideia de você chegar, né? A gente no início, assim, a gente é idealista e tal, acha que você vai chegar, por exemplo. O Campo, quando eu dava aula pra ele dormia a aula inteira, pra você ver o tanto que eu consegui envolver, né? Você vai achando que vai envolvendo todo mundo. Não, cara, que você pensa assim. Você pensa assim, eu sou um cara legal. Né? Não é? Porque a gente pensa assim, pô, eu sou legal. Eu quero ensinar, então, pô, os alunos vão entender. Vão nada. Porque eles não querem. Vão nada. Não tem interesse. Não tem, sabe? Então, mas, cara, engraçado. Quando eu comecei a dar aula, e dou aula até hoje, cara, é um barato, assim, é uma curtição enorme, é uma coisa que eu, até hoje, felizmente, quando você dá uma aula que você sente que foi bem dada, cara, é muito prazeroso, é muito legal. Te dá uma... Sabe, você fica meio coque assim, né? Você foi aluno do Marcão onde? Fui aluno do Marcão Dom Bosco. E mesmo que... Mas que ano em Dom Bosco que eu não tava lá? Por isso que eu te perguntei. Até o primeiro, aí. Aí, ó, esse dormia, nem lembra que você foi professor dele. Era esse que dormia. No primeiro ano teve aula com ele? Não lembro quando foi. Eu dei aula no terceiro ano. Inclusive era uma aula só. Então foi isso. Era uma aula só era só eu e Peixe. Mas agora, em sua defesa, um tempo que a gente encontrou depois, você brincou comigo e falou, Marcão, se eu tivesse prestado atenção nas suas aulas, eu tô tendo que rever tudo. Eu falei, vai. Foi na faculdade. Que a gente sempre teve uma relação, né? Desde quando aluno, uma relação de boa, assim. Mas aquela turma era muito boa, a turma do Leozinho ali, aquela turma era agitada, era uma turma legal pra caramba, eu fiz muita amizade ali. Então, essa época, tu tinha quanto tempo já que você dava aula? Que eu não sei, a gente... Cara, já tinha um tempo, já tinha um tempo. Tem quanto tempo de aula já? Ó, eu comecei a dar aula em 98, 99. Não, já tinha um... Aula em colégio. Cara, eu já fui professor de computação, tô lembrando aqui agora. Já dei aula de DOS, DOS. Isso. Clica aí, galera. Date. Que dia é hoje? Isso, aí. Tô lembrando dessa época, Marcão, porque assim, até falando nessa questão de, pô, não prestei atenção nessas aulas... Depois foi um assunto que eu interessei bastante por história. Não, cara. Se fosse só você, a gente resolvia. Não, mas sem ressentimento. Nenhum. Eu falo pra galera. Não, cara, dorme, a amizade continua a mesma. Só não reclama mas depois. Mas você dormia na época? Você era um bom aluno? Não é horroroso. Agora vamos falar da verdade, cara. Era bom aluno, eu não sabia ainda. Era bom. Cara, se eu sei que... Nossa, a hora que falava assim, logaritmo. Eu falava, meus deuses, que negócio é esse, bicho? Logaritmo. Tabela periódica. Nossa Senhora. Mas pra você ser dessa galera aí, foi mais fácil você entrar pra dar aula numa turma de segundo ano? Terceiro ano? Cara, é engraçado isso aí. Eu dei aula no fundamental. Pra você ver o tanto que eu gosto de dar aula no fundamental, eu não deixava os meninos me chamar de tio. Eles me chamavam de tio, eu falava, o quê? Hã? Como? Aí eu estabelecia. Assim, você pode me chamar de Marco,
Marcão, o mestre. Aí, quando eles queriam muito puxar o saco, falavam assim, mestre, eu falava, não, quer alguma coisa. Eu falava, agora vai. Deu aula na 5ª e 6ª série, hoje virou 6ª e 7ª, né, que ganhou mais um ano fundamental ali. Deu aula lá no Dom Bosco com a galera, tinha até umas reclamações assim, a Cordélia. Fala, Marcão, mas tem hora que você pega meio pesado com os meninos, fala, Cordélia, mesmo precisa. Não é à toa, né? Não, cara, e assim, na boa, eu encontro essa moçadinha que eu dei aula nessa época, é só sorriso, cara. Cara, ela lembra de um punhado de coisa. Não, com certeza. Eu não lembro, porque é impossível. É muito aluno que passa assim, a gente não lembra, tá? A gente não lembra. Mas tem uma galerinha que lembra, me dá os toques de vez em quando, às vezes pela internet, às vezes na rua, na rua não mais, né? Que a gente tá no... Tá mais em casa, né? mais em casa, mas sempre tive um feedback muito legal dessa turma. Sim. Mas aí eu parei, eu firmei no fundamental e cursinho. Aí a ideia era médio e cursinho. E sempre me dei bem com a turma, cara. Assim, tem uma galera que me acha meio ogro, assim, sabe? Eles me acham meio turrão, meio sem educação. Eu falo, não confunda a coisa. Educação eu tenho, mas eu não deixo para amanhã o que eu tenho que falar hoje. Sim. Tá? É papo reto. Vamos resolver o que tiver que resolver agora. Sim. Estabelece as coisas desde o início, deixa claro o que você quer para o aluno e manda bala. Né? E a turma separava isso aí? Tipo, broderagem de aula ou não? Você sempre foi muito próximo da galera, eu né? sempre me dei bem com a turma, assim, de uma forma geral. Os barra pesada, então, sem erro. Sem erro. A gente tinha uma aproximação ali, tranquila, que via... Eu vejo hoje pelo campo, eu fiz amizades, cara. Eu tenho hoje, ex-alunos são amigos. Sabe? São amigos, assim, que mantém contato, conversa sempre e tal. Na minha banda, minha hobby banda, né? A M-Rock, tem o Nicolas foi meu aluno. Né? O Nicolas toca muito, né? O Nicolas, né? Ele toca guitarra, mas na minha banda Nicolas ele toca baixo. Gente, tô lembrando aqui. Um abraço pro Nicolas. O Precheca, que é o guitarrista. Precheca. Um abraço pro Precheca. Vai, Mito. Mas, ô Marcão, e época de faculdade? Eu tô querendo voltar um pouco da faculdade, porque existe um estigma na faculdade de história da galera ser mais porra louca, né? Talvez por Araxá ser uma cidade mais conservadora. Como que foi? Na minha turma, a galera era tudo casada, trabalhava, tinha muito pouca... Eu era um dos mais novos ali, tinha algumas garotas e tal, interessante. Mas assim, cara, você sabe que não... Muito tranquilo, a gente teve que fazer um movimento aqui, um movimento sem sala, né? Porque quando a faculdade, quando eu ainda fazia história, o direito estava chegando, cara, o direito já nasceu com biblioteca e com sala. Né? A gente nem sala tinha. Isso não era chá? Isso não era chá, logo no iniciozinho, assim. Nossa, tanto que o curso de história hoje, não foi por causa disso, mas assim, o curso de humanas, de uma forma geral, ele não é valorizado. Não é porque basta ler, né? Você aprende, não é assim? Não, basta ler, isso aí você aprende. É verdade. E isso vem. Então, a primeira formação sua é história? A minha primeira formação é história. Aí depois eu fiz especialização em História Moderna e Contemporânea, depois eu fiz uma especialização em Direitos Humanos, mas eu comecei a dar aula muito tarde. Para você entrar numa vida acadêmica, né, e às vezes mestrado, você precisa de um caminho, você precisa começar mais cedo. Eu comecei muito tarde e já comecei a trabalhar e nunca mais parei de trabalhar. Hoje eu não tenho mais vontade de fazer mestrado, não tenho vontade nenhuma mais de fazer. Tive a oportunidade lá na IFTM de fazer uma matéria especial, fiz a prova, passei numa matéria especial, fiz para sentir o que é um mestrado e sentir que não quero isso para mim, sabe? Falei, nada a ver, mesmo porque, cara, o nosso ensino é muito enviesado politicamente, né? E o nosso ensino é enviesado à esquerda, e eu sou um professor de história que eu conheço que é liberal, de direita.
né? Então, assim, você encontra um ambiente ali muito diferente, interessante. Não é o professor que eu tive, que foi o Luciano Cury, puta professor, o cara é muito fera, adorei ter aula com ele, sabe? Mas até conversei posteriormente com ele, falei, Luciano, ó, não dá, cara. Não dá, as ideias pra você Não dá. Por exemplo, nessa matéria eu tive que dar uma aula de Paulo Freire. Sabe? Eu nunca fui tão hipócrita, né? Porque eu tive que dar uma aula falando bem do cara, né? E você não gosta dele. E eu acho o cara um lixo, mas enfim. Eu fui ter uma aula, se você visse minha aula, você fala, gente, o Marcão mudou de ideia. Gosto do cara, não. Eu fui hipócrita. Eu fui um cínico ali na frente pra tirar nota boa. Esse curso que você tá falando, onde que é esse curso mais... Esse momento que você chegou mais enviesado? Qual faculdade que era? Não, a parte de história mesmo. A história foi aqui na FAF. A minha não, especialização... Você falou, não quero mais partir para isso. Não, foi aqui na IFTM em Uberaba, no campus de Uberaba. Eles têm outra coisa, são mestrados na área de educação. Meu grande sonho era fazer algo na área de cinema, cara, na aula de ficção científica. Eu descobri que tem um mestrado de ficção científica em Liverpool. Fiquei louco, mas em Liverpool, né? Aí tem um leve problema. Mas você já foi para fora? Já fui. Mas assim... turistar, né? Nunca. É o único arrependimento meu. Porque eu não tenho essa de fui feliz, não era sabia. Eu acho essa uma frase idiota. Então você era um idiota e não sabia, né? Sabe? Eu não tenho essa. A única coisa que você fala assim, Marco, o que você refaria? Eu teria ido para fora um tempo, dar uma. Sabe, teria ido pra fora sim, nem que seja pra dar cabeçada, eu acho que vale muito a pena, é a única coisa. Mas querendo ou não, meu pai sempre teve uma condição muito boa, a gente acha que vai ter costa forte a vida inteira, e de repente a coisa virou, né, acabou tudo, mas é a única coisa. Sim. É a única coisa que eu falo pra moçada, que se tiver a oportunidade de ir pra fora, vá. Nem que seja pra voltar chorando. Sim. E... Aí, cara, esse tempo aí de jovem, né? Já que você tá falando de ser liberal de direita, esse tempo de jovem aí, época de ditadura e tal, e cinema, tudo junto. O que... Cara, veja bem, eu falo que eu sou liberal de direita hoje, depois dos 40. Antes dos 20, se você não for socialista, você não tem coração. Depois dos 20, você não tem cérebro, né? Então, assim... É lógico, gente, que isso não é uma brincadeira, tá? Então, veja bem, eu sempre... Cara, assim, eu sempre li muito. Aí você vira pra mim e fala assim, quem você votou? Cara, se eu te der a minha lista de quem eu votei, você vai falar, você é mentiroso, que 80% de quem você votou foi PT, foi PSDB... Na época do Lula lá, brilha uma estrela. Eu tava em Belo Horizonte, né? No comício da Central do Brasil, lá em Belo Horizonte. Chorando com a bandeira do PT. Né? Então, assim, a gente tem uns troços esquisitos na vida, sabe? Derrubou tudo pra trás. Eu já fiz isso, cara, entendeu? Assim, mas era o Collor, né? Me dá um desconto, né, cara? Mas foi a eleitora do Collor. Por quê? Porque ele era bonito. Ele era lindão, né? Eu devia ter votado nele também porque ele era lindão. Só falar que eu ganhei. Não dava, cara, porque a época... Falando assim, porque essa questão da arte, da história, filosofia tá completamente ligada. E você teve uma oportunidade de viver um pedacinho disso aí, só para entender mesmo. A arte ela é bem enviesada politicamente, né? E quando a gente fala que é enviesada politicamente, tem essa galera aí mais socialista, mais à esquerda, né? Mas, cara, eu fui descolando disso, eu fui estudando muito e tal. Hoje eu leio... Porque o nosso ensino é enviesado, sim, é doutrinante, sim. Não tem nenhuma teoria da conspiração nisso, não. É a base francesa, germânica que a gente teve, são influências. E é assim mesmo. Se você falar assim, se você for ministro, você vai mudar o quê? Eu vou mudar nada. Eu só vou falar, eu quero que a pessoa tenha liberdade. A única coisa que eu questiono muitas vezes, os meus alunos já acostumaram, é pegar o livro e falar, isso aqui é mentira.
Mentira mesmo. Às vezes tem uma coisa lá que tá... Né? Eu falo pra eles assim, olha que filosofia, por exemplo. Você tem toda a galera da esquerda ali, bicho. Não fala nenhum filósofo sabe? Não fala de Bastiat ali, mais século XIX. Não fala de Hayek, não fala de Mises, não fala de Milton Friedman, não fala nada desse cara. E quando fala é uma linha falando mal. Sabe? Que aí você transforma liberalismo e neoliberalismo em genérico de coisa ruim. Sim. Sabe? Então, cara, não, seja equilíbrio. Então, o que eu faço hoje nas aulas? Eu dou Karl Marx. Principalmente vai cair em prova. Vai facilitar para os meninos, né? Que Marx, inclusive, até o que é cobrado ali é muito simples, é muito tranquilo. Mas eu trago outro lado, cara. Eu trago outra visão. Pensar, né? Sim. E Tá nesse mundo de hoje, você falar de liberalismo e tal, seus alunos te dão uma questionada, não? Fala, porra, esse professor é foda, hein? Mala pra cara, caralho. é engraçado, assim. A gente bate de frente no bom sentido, tá? Eu tenho uns debates muito legais com a moçada. Fica à vontade e aí, a moçada respeita, e a moçada... Sabe, não sei, você vai pegando cancha também com as turmas, assim, então a gente tem umas discussões muito boas dentro de sala de aula. E essa moçada tá na idade da paixão, né? São muito passionais, né? Grito de guerra, não sei o que lá, tal. Não tem essa maturidade de uma análise mais fria que a gente pega a tarimba com o tempo, né? Eu não vou analisar governo Bolsonaro no sentido de Bolso, genocida, fascista. Cara, isso é um discurso bobinho, vazio. Né? Não, eu vou criticar pontualmente o que deve ser criticado ou não. E o governo Bolsonaro te dá uma ampla gama, né? Né? Você pode jogar pedra ali que você acerta alguma coisa, né? E ele não se ajuda. Né, em termos de política nacional, eu torço para dar certo, cara. Entrou qualquer pessoa lá, eu acho que a gente tem que torcer para dar certo. E seus alunos, mas aí tem esse negócio que o Peixão perguntou, interessante, porque assim, na nossa época não tinha tanto essa questão de... Sempre existe uma polarização, mas essa questão de se falar do viés... Não era falado dentro de sala, pelo menos então, que assim, eu me lembro. o que você sente hoje da molecada que tá... Mesmo que seja, por exemplo, no São Domingos, que é uma escola particular. O que você sente desses tantos alunos que você dá aula, a cabeça deles? Ou você acha que a cabeça deles está no celular, na internet? Não, cara. Chegou, né? Assim, é curioso. Essa nova geração é uma questão... Professor envelhece, aluno não, né? Você fica dando aula para as mesmas turmas ali, então você está envelhecendo, a moçada não. Então, isso te obriga a ficar meio atualizado ou totalmente atualizado, né? Então, por exemplo, eu já tive que ler Crepúsculo para saber o que meus alunos estavam lendo. Quase morri a minha taxa de açúcar subiu, que eu falei, vou morrer, agora eu vou. Cara, mas li. Não, eu confesso que li o segundo livro, eu não dei conta, sabe? Eu vi o filme, eu faço igual os meninos. Tem filme? Eu vou ver o filme dessa porra, que aí resolve. Mais rápido esse negócio. Mas eu procuro ler o que eles estão lendo. Li Harry Potter inteiro por causa disso. Li alguma coisinha do Percy. Sabe assim, eu vou conversando com eles e tal. Que é uma galera que tá muito ligada ali na tecnologia. Mas não é uma galera boba, não. É uma galera que se você dá umas espetadas ali, responde bem, sabe? Responde bem, é muita informação. O grande problema, o grande desafio que eles e nós temos hoje é que é muita informação. Sim. É muita informação. Até então, mesmo pra gente, mas é assim, é como se a gente meio que já tivesse... Hoje é mais fácil, chega mais fácil, né? Eu lembro que nessa idade, vamos supor, ensino médio, o que eu tinha de informação era de Jornal Nacional e no intervalo eu ia assistir Ratinho. Essas eram as informações que eu tinha. Não sabia se era o pai, se não era. E passar um tempinho jogando a Hot também, era esse, né? Não, a gente não tá muito diferente dessa galerinha de hoje. Você sentava em algum site pra ver a notícia, tipo g1.com? Não entrava de jeito nenhum. Não, nem hoje nem entra. A galera lê o título. Então, mas hoje, por exemplo, se você estiver lá roletando no Instagram, querendo ou não, você pega umas notícias sortidas ou não, né? Sim.
Mas o algoritmo acaba direcionando só o que a gente gosta mais, tal. O que a galera fala, né? Nó, ainda bem, cara, tem coisa que eu não quero saber, não. Nó, preguiça. Não quero saber disso. Ainda bem que o algoritmo resolve esse problema pra mim, sabe? E essa turma que você dá aula, você vê que é bem diferente ou não? Da turma muito. Das antigas. Muda muito. De 10 anos, 15, Nossa, 20 anos. Cara, é muito engraçado. As mudanças, as gerações, num cálculo ali, século XIX, talvez até a vida inteira, vamos dizer. Mas as gerações eram de 25 a 25 anos, né? Por aí que vinham as mudanças e tal. Isso acabou depois dos baby boomers, né? Que foi a galera que nasceu pós Segunda Guerra ali. Aí tem os new baby boomers, aí tem um punhado de geração, eu acho que eu sou geração Y, né? E tem um punhado de geração, cara. Hoje as mudanças são muito rápidas. E é muito engraçado, cara. A galera do terceiro ano de científico fala mal da galera do primeiro, assim, sabe? Nossa, são menino demais. Eu olho e falo assim... Sabe, é engraçado isso, mas é muito rápido, cara. É muito rápido. As transformações hoje são muito rápidas. E a gente tem uma certa dificuldade de lidar com isso, mas a gente tem uma maturidade aí, a gente é mais cascudo, né? E essa moçada não, cara. Essa moçada não. Então, assim, são bombardeados com muita informação. Aí tem a formação familiar que pesa, uma série de coisas que pesa. E nós estamos numa época, cara, de Covid, assim, a questão emocional hoje dessa galerinha é muito diferente da questão emocional. Não consigo nem imaginar. De 10 anos atrás. Por exemplo, eu lembro da turma de vocês, né? A maioria da galera era uma galera bem resolvida ali. Não tinha... Você não viu... Cara, hoje é diferente. Você vê, você percebe uma certa insegurança, assim, dessa moçada. Mas é por causa da época, do tempo, né? A gente tem que estar aí... correndo atrás. Tudo com a pandemia dificultou cara, bastante. Mudou tudo. Né, essa moçada mais... Eu ia falar da moçada mais... Não, cara, eu acho que todos. Acho que todo mundo. O jovem, de uma forma geral. Eu vejo minhas sobrinhas ali. A criança pequena precisa de socializar e não estão socializando. O convívio dentro de casa ficou difícil para muita família. Né? Então, assim, é muita coisa atropelando. E as pessoas hoje estão numa tendência de serem positivas, né? A minha verdade é a minha verdade, e se você não gostar do que eu falei, eu te cancelo. Sim. Tá, eu te cancelo. Então hoje virou muito nicho, assim. É onde eu tento trazer meus alunos para uma boa discussão. E até o medo de ser cancelado. A gente que já foi cancelado 1000 vezes antes de começar a gravar, inclusive. Galera. Mas te descancelou já? Não sei. Não sei nem se a gente foi cancelado oficialmente ainda, mas durante os nossos testes, né? A gente tenta tomar cuidado com muita coisa que a gente fala. Cara, mas chega uma hora, não tem jeito, né? Ô Marcão, você disse aí dos alunos na pandemia e o professor na pandemia. Mais tranquilo? A galera dá uma pirada. Tranquilo nada. Tranquilo nada. Eu tava falando que o CSD, né, o São Domingos ali, ele já tinha feito a plataforma para o ensino à distância. A gente ia ficar 1 ano treinando. Em 1 ano, o ano nosso virou 1 semana. Aprende a mexer 1 semana. Eu mesmo ficando doido. Hoje eu uso a plataforma, eu lembro de mim no início, falo, como eu era idiota, bicho. Olha, deixa de ser bobo, agora você aprendeu a fazer isso aqui. Aprendeu um pouquinho na marra, mas na marra mesmo. E acaba que você tem que trabalhar, até você trabalha o mesmo tanto, cara, até mais. A galera não tem noção, sabe? Eu vejo a galera malhando os professores, chamando de preguiçoso, né? Não vacinou, todo mundo votou, vocês não. Pô, mas a gente lida com 30, 20, 40 meninos na frente ali, que se um espirrar errado, cara, a gente já sabe, né? Tudo. Então, assim, não é tão simples isso, né? Mas o professor hoje não, o professor hoje sempre, a gente tem que estudar muito, cara, a gente tem que estar por dentro. Você tem que estar ali acompanhando. Aí você fala, você é professor de história, o livro tá ali, estudar o quê? Deixa de ser, né, mentiroso, tá né, sabe? O livro tá lá, cara, mas isso aí, né? Aí você descobre que as pirâmides foram feitas pelos ETs, tô brincando, né?
Alienígenas do passado, né? Eric von Däniken, né? Um ótimo escritor de ficção científica. Então a gente tem que estar atualizado ali, a gente tem que estar em cima, a gente tem que estar vendo, sabe? Um punhado de coisa. Aí às vezes os meninos me dão notícia, você viu isso acontecer? Muitas vezes não. Como é que é? O algoritmo. Não dê, mas aí eu vou atrás. Se for algo relevante, principalmente em relação à política, ao governo, porque aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito curiosa que eu vejo saltando muito aos olhos agora, cara, que é, desde quando eu me lembro por gente, se a gente começa a olhar a história brasileira de uma forma geral, mas isso ficou muito claro, a oposição, seja ela qual for, ela é intransigente. Ela é extremamente intransigente. E por favor, não estou falando isso para defender governo Bolsonaro, não, que eu não gosto também. Tá? Mas assim, a oposição ela é sempre intransigente. Isso aí é só você ver, né? Num ano vota a favor de uma coisa, no outro ano vota contra. Você fala, pô, mas a coisa é mais ou menos a mesma coisa. Não tem continuidade, existe uma raiva, uma vingança, uma raiva nos olhos, assim, quem entra, sabe? E a gente só tem a perder. E a gente Nós só tem a perder. Cidadãos, né? O cidadão brasileiro, eu acho que a gente poderia receber em casa um nariz de palhaço já. Aquele narizinho vermelho. Podia até dar um kit pra gente, né? Um nariz vermelho, um nariz verde e amarelo, né? Na hora que você for na turma ali, você põe vermelho, na outra turma você põe verde e amarelo. Né? Porque a gente está fazendo papel de palhaço. O Brasil só não quebrou, só não se arrebentou ainda porque é um país extremamente rico e tem um povo muito trabalhador. Mas a gente tem uma classe política que não olha pela gente, não. E não é essa hoje, não foi PT e não foi PSD. Nenhuma, cara, nenhuma. A gente vai olhando para trás. Os alunos me perguntam qual a história que eu gosto de dar. Eu prefiro a geral porque eu passo menos raiva. Teve uma aula de história que eu dei lá, um aluno falou assim: respira, Marcão. Eu fui entusiasmando e na hora que eu vi eu tava xingando. Eu devia estar xingando algum presidente, né? Aí o aluno virou pra mim e falou assim: respira, Marcos, sabe assim, você vai passando raiva porque você vai percebendo que o Brasil é um país que tem oportunidade, é um país que tem potencial, cara, e não é usado. A galera entra lá, não tá nem aí pra gente não, nem aí pra gente não, infelizmente. Bom, então a gente... Essa foi a parte pesada, agora vamos... Não é nem a questão da parte pesada. Eu falei um pouquinho, a gente desvirtuou um pouco, mas agora... E o cinema? Na história, eu acho interessante falar na história do Brasil, a história que você viveu de lá até hoje, da modernização, e mesmo no meio da política, no meio da sociedade, tudo, a mudança do cinema, etc. Cara, ensinar um pouquinho pra gente, né, Peixão? Pouquinho. Como sempre, a gente não sabe de nada, né? O cinema, ele é mundial. Em que sentido? Assim, todo país desenvolveu um pouco a mais, um pouco a menos de cinema. Em termos de técnica, né? A França puxa, os Estados Unidos vem na sequência, depois Inglaterra, aí a Europa tal, Japão. Em termos de técnica cinematográfica, todo país, em menor ou maior grau, se desenvolveu. Se desenvolveu, mas o cinema que acabou sendo o ponto de referência, mesmo para negá-lo, falar assim, não quero fazer isso, quero fazer outra coisa, mas foi ponto de referência, né? É o cinema americano. O americano, nesse ponto, ele tem uma noção curiosa, assim, de empreender. Nos Estados Unidos você não ganha dinheiro, você make money, né? Você faz dinheiro, né? É uma visão bem diferente do brasileiro, né? E o cinema americano, e outra coisa que os americanos fazem com excelência é importar talentos, né? Então você fala cinema americano, mas você vê quem trabalha lá, cara... O mundo inteiro. O mundo inteiro tá ali, inclusive brasileiros. Sim, né? O Rodrigo Santoro já foi o rei da Pérsia, o Xerxes. Né? Ele é menor que eu e ficou grandão lá no filme. Esse tá legal. O Peixão é fã de filme de ação, tiro, porrada, bomba. Que isso?
Tom Cruise. Jack Bauer. Isso, Tom Cruise. Nossa, você já assistiu? 24 horas? 24 eu horas? acho muito legal. Que Inclusive, isso? eu tenho um livro que chama 24 Horas e a Filosofia. E você assistiu ele em 24 horas ou não? Você leu ele em 24 horas? Eu li em menos, bem menos. Então eu na época. eu só não assisti 24 horas e menos de 24 horas porque demorava 2 dias pra baixar um episódio. E quem baixava era o Pato. Ele me mandava por MSN, que demorava mais 3 sofrimento. dias. A gente esperava semana a semana. E quando você tinha um canal fechado, ele era semana a semana. Putz, não há Imagina, hoje, né? MSN, discadona, não era, Pato? Diga não à pirataria, assine Netflix, assine Pato, Amazon. cara. Tá vendo que nós estamos falando? Tá vendo que nós estamos falando de cancelamento? Ô, Marcão. Cancela isso, cancela aquilo. Mas o cinema... É legal você falar dos filmes, que o filme é um reflexo das histórias de cada país ali. Os americanos faziam o entretenimento. Não era só isso. Existia o filme também ali, um viés mais social, né? Aí o europeu já foi pro lado mais politizado, né? E tem um cinema propaganda também, literalmente propaganda, aquele cinema enviesado, que é o cinema russo, que é o cinema alemão no período nazista, tá? Que você tem aqueles filmes ali, né? De catequese, né? Quase, né? Sim. Então, cara, é legal que quando a gente fala do cinema, a gente tá... O background que vem ali é o entorno, cara. É o que tá acontecendo em volta. Então é muito legal, cara. Agora eu sou suspeito, né? Cinema pra mim é a arte. É a arte mais bacana porque envolve tudo. Sim. Envolve literatura, envolve tudo, cara. Envolve literatura, envolve desenho, envolve... Facilita a sua vida no Crepúsculo, que você assiste, não precisa ler. Não, cara, o vampiro brilhou, não acreditei, cara. Eu falei, não, como assim? Como é que o vampiro não brilha? Não faz isso não, cara. Puta merda, mas, né, eu tive que fazer isso, né? E música também, Luque falou música também, no cinema. Ah, não, trilhas sonoras, né? Aí tem as trilhas sonoras adaptadas, né? E tem as trilhas sonoras originais, né? A original é feita para o filme, né? John Williams, no Guerra nas Estrelas, Tubarão, entre outros. E tem as trilhas sonoras adaptadas, que é o que quem faz isso com maestria é o Quentin Tarantino, né? O Quentin Tarantino que pega as músicas e encaixa no filme dele ali de forma perfeita, né? Que parece que é a música do filme do Quentin Parece que foi feita pro filme, né? Pô, mas estamos falando de um gênio também. Ao meu ver, né? Ele não agrada a todo mundo, mas ao meu ver, Tarantino é um grande gênio. Ele me agrada, eu gosto. Eu gosto de todos os filmes dele. Vai me tirar uma dúvida aqui. Qual que é esse preconceito do livro e do filme? Por que sempre o filme é pior? Cara, aí, essa pergunta sua é muito legal, cara, porque tem uma injustiça muito grande aí. Então, literatura é uma coisa, cinema é outra. Sempre vejo o filme. Entendeu? Literatura é uma coisa, cinema é outra, não tem que comparar. Você tá falando, nós estamos falando de duas... Hoje é mídia, né? Literatura virou mídia, né? Mas, enfim, a gente tá falando de duas coisas completamente diferentes. E a literatura, cara, é você que monta o cenário. Ah, o herói tá lá, pelo menos eu me ponho no lugar do herói facinho ali. Entendi. Pra quem queria ser abduzido, né? Pra quem queria ser abduzido, pegar uma espada e sair vai de justiça. Fazer isso com facilidade, né? E se meu herói perdesse a moçoila, eu mudava de herói. Fica fácil, né? Então não tem erro. Então, assim, aí quando você joga isso pro cinema, você já tá tendo uma visão terceirizada. Já é uma visão particular do outro cara, não é a tua visão. E outra coisa, o cinema, ele tem um viés comercial, não tem como, tá? Como é que você pega um livro de 200 páginas e põe 2 horas? É desumano isso aí, não tem como. Entendi. Mas mesmo série... Não, aí a série resolveu um pouco isso, né? Porque a série você desenvolve, destrincha, vai fazendo, Você é, de uma maneira geral, é contra a adaptação do filme? Não sou não. Eu acho que tem que adaptar pra gente brigar, né? Pra gente ter que discutir. Olha, filho da puta! Como é que fez aquela diretor merda? Filho da puta!
Tem que xingar o desgraçado. Mas, cara, assim, não, cara, não sou não. Porque eu já entendi. Aí você demanda um tempo, né? Querendo ou não, tem uma certa máscara em você falar que o livro é melhor. Tipo assim, eu li, você não leu, sacou? Existe um... Não é? Uma soberba. Existe uma soberba aí, né? Eu li, você não leu. Então, se você não leu, você não pode palpitar. Não é? Essa carteirinha acadêmica é bom. Você já leu? Se você não leu, então eu não vou conversar com você. Né? Você pode usar essa carteirinha, essa carteiradinha acadêmica aí pra tudo, viu? Sim. Até blefar. Você leu? Você não leu porra nenhuma. O cara fala, não, eu já, então não vou discutir. Já corta o assunto. Você já corta o assunto, porque se apertar, você não sabe. Mas então eu acho duas coisas diferentes, mas eu sou a favor de adaptações, sim, cara. E até quando são diferentes, é outra visão. É legal. Existe a masterpiece das adaptações, que é o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão, o filme é melhor que o livro. Mas dizem que caiu pra segunda e pra terceira adaptação, ficou medião. Não, você tá falando a sequência? A sequência. Não, mas as sequências já não tinha base, mas já foi escrito direto pro cinema, né? Tá. O livro foi o primeiro e eu acho que uma coisinha só do segundo, muito pouca coisa. Entendi. Agora, o primeiro que você termina de ver, você fala, como assim, cara? Como assim? Isso foi... Pode assistir, Mário Puzo, o Mário Puzo aplaudiu. Poderoso Chefão? Já. Sabe, Poderoso Chefão. Mas, cara, eu acho que é isso. E tem algumas obras, são poucas, que eu acho o filme melhor do que o livro. O Apocalipse Now do Coppola também, curiosamente. Assisti também o filme de umas 25 horas de duração, né? A versão do diretor é 88. Essa aí que você está falando, o Redu é muito mais. Tem filme? Quer sentar aqui um pouquinho? Então, aí o que acontece? O livro é melhor, que foi baseado num livro chamado Coração das Trevas, do Joseph Conrad, que é um livro muito legal, mas eu achei o filme muito melhor. Mas isso é raro. Mas entendeu? É por isso que eu falei no início, vamos voltar ao início da tua pergunta. São coisas diferentes, cara. São coisas diferentes. Tem a soberbazinha do Eu Li, Você Não. Mas a história é mais ou menos o mesmo esqueminha. Às vezes não. Depende muito da adaptação. É porque entra nesses detalhes aí. Eu lembro que uma das que eles criticam, né? Game of Thrones, você assistiu. E li. Então eu já não sirvo pra conversar com você. Uma das coisas que eu lembro, assim, que eu não esqueço da galera comentando, do nariz do Tyrion. Do Tyrion, No livro ele perdeu o nariz. Perdeu o nariz. Mas em vídeo. E aí você para pra pensar, visualmente falando, realmente fica melhor. Porque o cara no livro perdeu o nariz, mas na televisão ele só teve uma cicatriz na cara. Entre nós nerds, né? A gente fala assim, quando eu falo nós, estou colocando você. Eu acho que todo mundo tem o seu lado nerd. É purismo demais, entendeu? Cara, eu não quero ficar vendo o dentro da cabeça do Tyrion lá, não. Prefiro do jeito que foi, sabe? Mas mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa, mas teve mudanças que foram boas. Assim... Aqui, mudanças foram boas, tentando lembrar no Game of Thrones. Mas tem que atalhar certas coisas, a linguagem é diferente. Sim. Sabe? Você cobrar ali a mesma coisa, você vai passar raiva. Você vai passar muita raiva. Ô, Marcão, e aí esse curso, você tá dando esse curso? Cara, e assim... E o negócio da aula de cinema. Cara, o sonho de qualquer professor é dar uma aula e o aluno querer a aula. Isso é sonho de qualquer professor. Você falar e o aluno tá ali pra querendo. Cara, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, sabe? Isso é o que faz a gente, é o que manda, é o que faz a gente continuar caminhando. Cara, e eu falei, e eu sempre citei muito cinema nas minhas aulas, tá? Hoje, então, a gente usa muito visual, né? Então, nos meus slides, né, que a gente faz lá na apresentação Google ou em PowerPoint e tal, eu cito filme o tempo inteiro. Eu falo de uma coisa e falo, se quiser conferir, veja esse filme e tal. Isso aí enriquece um pouco mais.
As aulas, então eu falei, gente, por que não dá aula de história do cinema, não de cinema? Porque falar aula de cinema, você pode ir na técnica, né? Sim, como filmar, como iluminar, como... Não, peraí. Eu falo da técnica, mas eu não... Tem coisas da técnica que eu não entendo. Mas aí eu falo da história do cinema. Não é até o momento eu tava entendendo. Não. A época que o filme foi feito, por que foi feito, qual que é a temática do filme. E você vai entrar na técnica, eu falo de técnico o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro, assim, eu acabo falando de alguma coisa, porque você tem que mostrar tal. Então, é bem legal. Então eu falei, pô, vou dar aula do que eu gosto. A primeira aula que eu dei foi no Tantra. Aí, ó o Tantra. Olha o Tantra voltando. Você lembra do Tantra? O Tantra, a Adri liberou lá, foi o meu primeiro curso de cinema que eu dei, foi lá. Trabalheira, tive que levar computador. Achei que era coisa recente, achei que era das loucuras da pandemia. Vou dar aula de cinema. Sabe, eu faço essas turminhas de cinema há mais de 10 anos. Por isso que é o Cinemarcão. Então, né? eu já tive o recorde de 6 alunos, cara. Todos 100% 6 interessados. alunos. Não, o recorde não é 6, não. 8 alunos. Eu já dei aula para 3 alunos. E dou aula. Assim, mas o que é aí? Essa aula de cinema aí que eu não peguei mais ou menos. Cara, você entender quando que os filmes surgiram, por que surgiram, entendi. de onde que veio. Aí nesse primeiro... essa aula que eu já gravei, esse curso que eu já gravei, que chama História do Cinema, Take 1, do início a 1929, ou do início à década de 1920. Cara, eu vou lá na fotografia. Eu venho mostrando, exemplificando o que foi feito, como foi feito, por que a fotografia mudou, mostro a primeira fotografia, mostro primeiras filmagens, tal, por que o filme foi feito, tal. Quando o cinema saiu, né, quando os Lumière começaram a mexer aquilo, com Thomas Edison disputando com eles ali também, que era uma disputa tecnológica entre Estados Unidos e França, né, que os outros países saíram um pouquinho atrás ali, mas logo foram acompanhando e fazendo coisas como os ingleses, os russos e mesmo os japoneses. Assim, só te interrompendo aqui, mas o cinema, a viradinha do cinema ali, ela vem quando? Era o teatro, eles quiseram colocar dentro de uma caixa e falar assim pros outros assistirem? Cara, de onde vem a ideia de cinema? O teatro, ele vem depois, quando o cinema começou a ficar mais elaborado. Ali na década de 20, quando você precisava de expressividade no gestual tal, aí o ator do teatro começa a ser incorporado no cinema. E para atuação, o teatro ficou por muitos anos como o bom faz teatro, o médio faz cinema. Entendi. O que mudou com o tempo, né? Uma época não era o teatro, era a TV, né? O bom faz cinema, o médio faz TV. Hoje, quem não quer fazer TV? Pergunta pra qualquer ator Todo aí. Se chamar uma série ali, na hora. Então as coisas mudam nesse sentido. Então o teatro ele foi mais incorporado depois. Então, e aí você sabe contar pra gente ali da onde os Lumière e o Thomas Edison não sabia que tava nessa guerra também, de colocar as imagens numa caixa. Cara, e sem som, né? E sem som. Eles começaram a fazer, com a fotografia, eles começaram a fazer experimentos com fotografia. E eles tinham a noção de que, né, aí eu costumo dar exemplo, você pega um caderno de matemática, que o de história você não vai fazer isso. Matemática você vai desenhar o bonequinho lá na bordinha da capa, assim, vai passar a capa rapidinho, a fotografia. Então os Lumière, eles começaram a fazer aparelhos que você olhava, era aparelho assim, um só, você olhava e via. Entendi. Aí, cara, tem um punhado de nome que não me vem à cabeça agora. No curso lá eu vou mostrando e tal. Você pagava o Nickelodeon. O canal veio do níquel, né? Que você pagava um níquel para ver ali 3 minutinhos, 4 minutinhos de filmagens. Entendi. Que eram uns trambolhão, assim, que você ia lá, ficava no olho ali e via. Pra ver o movimento. Aí os Lumière, que
falaram, pô, vamos iluminar isso aqui e julgar para numa parede ali. E não foi só eles, mas eles foram os que fizeram isso com mais eficiência e foi definitivamente a primeira vez que alguém cobrou uma entrada para você entrar no lugar e ver uma imagem sendo julgada na parede. Então o cinema, entendeu? Sim. Começa aí em 1896, se não me engano. Posso estar errando por 2 anos aí a primeira filmagem, né? Mas eles entusiastas nisso, pensando Nada, a galera falou que aquilo era coisa de bobo. Eles falaram, isso aí não vai durar não. Quem quer ficar vendo os outros? Né? Quem quer ficar vendo os outros? Filmar você aí, mano. Dá bobeira aí. Que bobagem é essa? Só que os caras começam a fazer uma série de experimentos tal, e começam a ver a possibilidade da narrativa, da história. Inicialmente não tinha história. Era muito novo, então qualquer imagem que você jogava lá era legal, cara. Aí com o tempo, não, vamos precisar de uma historinha e tal. Aí começam a surgir os roteiros e afins, e a coisa desenvolveu muito rápido. E foi nos mais variados lugares ali. Não é? Aí tem esses primeiros filmes, é onde o meu desafio é fazer com que a pessoa abra os olhos para um filme de 1920. Mas aí precisa de paciência, precisa de abstração, mas aí eu acho que a partir do momento que você consegue contextualizar, a pessoa pode despertar o interesse ou não. Nosferatu é de quando? Nosferatu é de 1924, se não me engano. Nosferatu é sensacional, era né? o vampiro, ele não brilhava, né? Ele não brilhava, não, ele era o vampiro mesmo, né? O original. O que brilhava era o olho da Mossoila, quando ele hipnotizava ela e ela olhava e ficava apaixonada, porque o vampiro bonito foi da década de 80 pra frente. Antes o Drácula, ele hipnotizava, ele não seduzia porque ele era bonitão. Que hora, Chumbora? Vai começar a falar da Marvel e tal, Homem de Ferro, Tom Cruise. Vamos encaixar aqui o Peixão. Porque o cinema, depois que entrou a Marvel, melhorou demais. Né? Cara, não é só a Marvel, Peixão, é o Rambo. Cara, o Lázaro tá aí. Vou falar, o Nosferatu eu posso estar errando o ano, viu? Eu falei 1924, pode ser 22 aí e tal. Data não é meu não, mas é 70, mais ou menos nessa época. Tô tentando fazer... Tô tentando falar dessa... É porque o que eu lembro, né? É da parte que eu lembro, assim, que eu gosto de cinema também. Não você tem que ter paciência. Mas é muita paciência. Porque essa evolução aí... Vamos falar da Marvel ali, vamos contar a história da Marvel, da Disney. Lá no início, com os desenhos, até chegar no Capitão América e no Homem de Ferro. Não, mas a Disney, ela foi uma das pioneiras da animação, né? As primeiras animações ali também eram muito era muito teste, a galera não sabia muito bem onde chegar, e a ideia era a mesma, né? Só que o mais legal que eu acho na animação é que era desenhado, fotografado, jogava no filme, muitas vezes depois ia ser colorido no negativo. Tanto de coisa. Porque não tinha foto colorida ainda, né? E pra distribuir tinha que colorir uma por uma. Você tinha que desenhar, então você tinha que desenhar. Você desenhava e tal, ia lá... Olha o trabalho que isso dava, né? Caralho. Não, o efeito especial aí no cinema deve ter sido uma virada. Foi uma virada. O Méliès, que é considerado um dos primeiros, é um dos pais que fez o Viagem à Lua, né? Do foguete que furou o olhinho da Lua lá. Essa imagem é emblemática, né? O Hugo Cabret O Cabret que faz. O Cabret é do Scorsese, né? do Martin Scorsese, que é uma homenagem ao Georges Méliès, que foi o primeiro cara dos efeitos especiais. Você sabe que eles descobriram um efeito por acidente, né? Os Lumière, assim, eles deixavam filmando, cara. Eles deixavam filmando as coisas assim. E depois ia lá ver o que tinha, tal, trocava os cores, faziam. Era cheio dessas coisas. Cinema de feira, o povo na cidade não fazia. Os primeiros era muito cinema de feira mesmo, a barraquinha, a galera ia lá. Os irmãos Lumière deixaram uma rua filmando. E um caminhão estava filmando. Aí, quando eles tiveram que trocar o rolo, o caminhão saiu. Aí a filmagem
Continuou filmando sem um caminhão lá. Aí eles tiveram que trocar o rolo, o caminhão voltou. Curiosamente, um caminhão parecido no mesmo lugar ali. Só que eles vendo isso, o caminhão some, né? E de repente o caminhão aparece. Como assim? Então era assim, os caras descobriram um jeito diferente de fazer. Aí o Chaves faz. Aí todo faz isso filme, com maestria, né? Aí todo filminho sumia alguém. O Chaves faz. A pessoa sumia. O gigante, as coisas, né? Perspectiva, e tal. O Chaves é um barato, né, cara? Chaves era muito legal. E o cinema agora, o Marcão, em pandemia, que você tem acompanhado aí, parou muito? A gente ficou sem muito. Parou a gente muito, ficou né? desamparado de filme? Não, ficou nada. A galera anda fazendo muita coisa. Tem muita coisa, muita série, muita coisa saindo, muito anime, né? Ainda bem que vê os animes japoneses aí também. Muito. As animações, né? Não só os animes japoneses e tal. As animações estão muito legais, cara. Saiu muita coisa boa. Sputnik, você assistiu Sputnik? Sputnik é o do... Filme russo muito doido. É um filme russo muito bom, Marcão. Você não viu, cara? É um filme russo de 2019 agora. Eu vi. Que tem um ETzão muito louco lá. Eu vi o Sputnik. Gostei. É interessante, é bacana. Eu acho que até indiquei no Cine Marcão aqui, porque como eu falei, é muito filme, cara. Todo dia você tá postando o Cine lá. Marcão, o que é? Você dá uma dica que é Instagram? É um você Instagram, tem um site, que é o início, né? Todo dia tem uma coisa. Todo tem um dia eu filme indico alguma diferente lá, coisa. Todo dia eu indico alguma coisa ou duas. Mas que tá nessas mídias hoje? E eu falo onde tá. Eu prefiro, assim, uma vez ou outra eu indico alguma coisa que eu não sei onde tá. E eu não posso falar ali que o teu amigo que baixa pra mim. Então, ó, teu amigo que baixa, o endereço dele é esse, né? Aí ninguém usa torrent, não e a pode, receita né? o quê? Não sei o que é isso. Não tem a mínima noção. Então, assim, sabe, eu não posso falar isso, né? Apesar disso, tudo que eu tô falando também é mentira, gente. Tem ninguém que baixa pra mim, esses filmes o pessoal manda pra mim, tá? Você vai lá. Então, assim, a maioria eu prefiro. Não, mais de 90% eu falo a mídia. A mídia não, o streaming, né? Onde você acha. Mas e hoje tem o mesmo filme em 2 streams e tal, às vezes acontece. E hoje, e os streams ainda são muito baratos, cara. Eu acho que o custo-benefício de um streaming hoje... R$9,90, cara, ninguém pagou por isso não, mas R$9,90 a Prime, por exemplo. Pra você ter acesso a tudo isso? Você tem acesso àquele tanto de coisa. E nacional? Fala aí pra gente do nacional. Cara, o cinema nacional é muito, muito bom, né? O Humberto Mauro ali, que foi um dos primeiros cineastas do Brasil. Existiu o documental que eles falavam, não é um documentário. Hoje a gente entende como documentário, mas na época não se falava assim, mas assim, pegava um tema e filmava. O Humberto Mauro fez isso. O Rio ali, filmou o Rio, umas filmagens legais. O descobrimento do Brasil já não é, se não me engano, já não é ele. Mas o cinema brasileiro andou junto com o cinema lá fora, assim, em termos de técnico, um tempinho. Você acha que é o próprio brasileiro que não dá valor? Não, a questão aqui foi econômica mesmo, assim, a gente não ter os mesmos investimentos. O Brasil teve nós tentamos copiar o cinema industrial, né? Dos grandes estúdios, com a Vera Cruz, com a Atlântida. Você estava falando da Atlântida. A Vera Cruz, Atlântida. E não deu certo. Não deu certo. Tudo no Brasil é muito caro e muito custoso, né? Então é muito mais fácil ir lá fora e fazer do que fazer aqui. E isso desde sempre foi assim, né? É complicado. E quando o Brasil faz legal, cara. Os filmes nacionais, apesar que o último grande sucesso eu não gostei, né? Que foi o Alto da Compadecida? Não, Alto da Compadecida é muito legal. Que o Alto da Compadecida ele foi feito pra TV. Central do Brasil filmaço também. E Tropa de Elite foi o último. Tropa de Elite filmaço também. Vocês estão falando, não vou lembrar do filme brasileiro agora nunca. Já minha mente Não, assisti pane aqui agora. Uma pedra de gelo e um coelho, tem um negócio assim, não tem? Não, dois coelhos. Os 2 coelhos. Não, a pedra de gelo tá no copo, não sei. Mas fica a ideia, fica a dica.
Dois coelhos. Sabe o dois coelhos, a hora que um advogado explode? Que eles explodem o advogado lá? Debaixo do viaduto. Aquele advogado, o artista chama Marquese, ele já veio aqui em Araxá, eu conheci ele. Gente boa pra caralho, cara. Marquese que ele chama. Gente boa, cara. Gente boa. Conheci ele lá no Jonas. Escutou aí, né, Chumbinho? Hollywood eu não sei, mas boa pra caramba. eu tô deitando. Nacional tá pertinho. Mas olha só pra você ver. Eu fiz uma live com um primo meu que me indicou uma série de filmes nacionais. Cara, você não acha? Nem seu amigo lá acha. Não. Esse não. Porque, onde é que ele assistiu? Né? Não, é porque são festivais que às vezes acontecem, abre uma janela ali de alguns dias, você tem que ver. Se não, cara, eu procurei, eu tenho um punhado de filme lá, então não entendo por que os caras não disponibilizam. Eu não sei como é que funciona esse esquema do streaming, né? Se pode entrar filme independente, se não pode. Então, é muita coisa. Mas se faz um bom cinema no Brasil, e a gente teve grandes filmes, cara, uns filmes muito legais. Agora, teve a fase ruim, né? Das pornô chanchada ali e tal. Teve um negócio meio estranho. Cara, o Zé do Caixão, né? O Joe Coffey, né? O José Mujica, caralho, né? Cara, ele é genial, bicho. Mazzaropi, pô. Ele é genial. Mazzaropi é outra coisa genial. Muito legal, cara. Mazzaropi a gente tem que ver. É muito massa. Ele chora de rir, cara. Aquele matuto lá, né? Não é que enganando, né? Mas assim, conseguindo sair das mais variadas. Mazzaropi é um negócio nossa cara. E é muito legal. Mas não, cara, você passar um Mazzaropi hoje pra moçada mais nova, você tem que fazer muita contextualização antes. Não cola, porque a galera quer Marvel. A galera... que é efeito especial. Não tô falando nem a Marvel em si, mas que é o efeito especial. A hora que vê um matuto com um chapéuzinho de paia, com... O Peixão tá na geração errada. O Peixão é geração Z. Não parece, mas ele é Z. Não é milênio, não? Não, ele é milênio, não. Ele é geração Z. Geração Z, você tá colado comigo. Não, fiz 23 mês passado. Fiz 23 dia 10 de junho, pô. 23. Então, mas o que você quer dizer com isso? Que eu sou um cara que gosta de coisa boa, né? Não? Não era isso que eu quis dizer. Que você quer não dizer é muito bem isso, não, mas enfim. Não, porque você tá mais conectado nas coisas atuais. Não, eu falo assim, eu gosto de assistir uma coisa que me prende, assim, de efeito e mas gente, é muita coisa. Pau quebrando. Você tentar seguir tudo, te trava. Não tem jeito. Fiz ele assistir o Tenet. Tenet eu assisti uma vez só. Então, mas aquilo ali todo mundo gosta, pô. É um filme que todo mundo gosta. Não, o Marcão sabe disso. Não é todo mundo que gosta de Tenet, não. Então, mas ele gostou tanto que ele assistiu 2 vezes. Não, eu assisti 2 vezes pra entender, ué. A primeira eu assisti no Quis Tiro Doido. A segunda... Cara, mas hoje você tem ferramenta demais. Foi igual a primeira. Cara, mas sabe qual? Eu falo isso pessoal. Eu faço isso de vez em quando. Eu não sou um cara que assenta em frente ao filme e sai entendendo 100%, porque Cara, longe disso. Às vezes eu vejo o filme também. Que coisa é? Cara, vai lá no YouTube assim. Tenet explicado. Tá lá. Assisti uns 20 no YouTube pra entender. Cara, é uma puta ferramenta, bicho. Massa. Sem problema. Você não tem que dar uma de pseudo-intelectual aí, vou ver o filme. Às vezes a facilidade que eu tenho de entender o filme é um pouco maior porque eu vejo 10 filmes mais que você. Entendi. Entendeu? Só isso. É questão até quantitativa aqui. Se eu vejo mais, eu vou ter uma melhor percepção de certas coisas. Só isso. Então, mas hoje eu assisto mais o filme tentando encaixar as coisas, entender as coisas antes. Não, antes eu assisti o filme para ficar olhando pra televisão. Assiste dublado ou legendado? Depende. Maioria das vezes dubladão. Aperta não. Valeu, Guerra. Obrigado. Alô, Juliano, abraço. Mas qual que é a mudança? É a mesma coisa, né? Não?
Por que o Não, preconceito aí com eu tenho dublagem? preconceito, Marcão. Eu tenho preconceito. não é Eu gosto de ouvir o áudio não, original. você não- eu prefiro o Então, original aí você também. tá me tirando por causa disso. Aí entra a soberbinha, Ah, não, soberbinha ser. literária. A não ser que seja desenho animado, porque porque você não assiste Pica-Pau em Alguns inglês. desenhos animados eu dou uma testada. Mudou o que era essa vida? Pelou. Por essa eu não esperava. Não, peraí, você que tava falando. Pica-Pau em inglês. Não, a gente tava falando do áudio original. Tipo assim, não, desenho animado eu gosto de Desenho ouvir. animado, mas porque dá uma a testada, dublagem né? brasileira é muito boa. Muito boa. Mas o filme... Pra não dizer a melhor do mundo, cara. Dublagem brasileira é muito Tirando o Herbert Richard aí, ó. O Herbert Richard é um dos melhores. Não, esse eu não tô tirando, não. Herbert Pra Richard. desenho, não. Mas pra Herbert filme... é distribuidora, né? Ela é uma distribuidora, ou produtora, Herbert Richards né? morreu esses dias, pouco tempo agora, não foi? Não sei. Não sei. Enfim. Hein, mas hoje em dia, você, igual a gente conversou aqui antes, você para lá no Netflix da vida, bate um aleatório lá e assiste de boa. Sim, E no sim. meio do caminho você fala, nossa, esse é uma bosta, eu vou tirar. É muito raro eu não chegar no final do filme. Eu nem lembro a última vez que eu fiz isso. Dá um FF, dá foi um pouquinho pra frente, tal, cochila. Mas pelo menos tá na lista, né? Foi Tá isso na lista. O último filme que eu cochilei foi aquele da Arlequina lá. Arlequina e sua emancipação, sei lá das quantas, o nome é enorme. Né, que é horroroso Sei. aquele filme. Eu não assisti, né? boa. O Esquadrão Suicida nem animei Não, o Esquadrão assistir. Suicida, o primeiro, ele é razoável, a Arlequina é horroroso, e o terceiro agora parece que vai ser legal. Então, Eu vi e você isso. curte essas Curto. grandes produções de Hollywood? Adoro, assim, adoro Marvel, eu adoro. Eu dou o exemplo do Thanos nas minhas aulas. Eu falo, se o Thanos chegasse aqui, não ia ter discussão, não. E a galera entende, entendeu? Pô, então, Sim. eu uso o filme Guerra Civil para explicar quem são os democratas e os republicanos nos Estados Unidos. Pô, legal. Tá? Eu falo, presta atenção, o Capitão América aqui, liberdade, não, eu quero menos regulação. O Capitão América, ele é partido republicano, já o Tony Stark quer regulamentar, quer regulação, quer mas aí saber. é bom, aí né, é partido Marcão? democrata. Tá? Não Porque mesmo, é não mais... pensei por esse lado, não. Então, assim, aí, cara, isso entra. Pô, Fica mais gostava do Homem interessante de pra Ferro, molecada. Depois dessa aí, eu não sei se eu vou curtir mais. Tá vendo? Tem esse viés. Você nunca tinha pensado nisso. Né? Da Não, regulação. tem toda, até o próprio Thanos Então, e tudo, assim, tudo que o o filme... o Thanos eu costumo brincar, né? Me desculpem os marxistas, ou não me desculpem. Que eu falo que o Thanos, né, a concepção dele é marxista. Em nenhum momento ele falou assim: vou dobrar os recursos do universo. Não, mato metade e resolvo o problema, né? Assim, não é, cara? O cara tem tudo, dobra, não, mato metade. Que usa o que tem. Pô, você fala, como assim, bicho? Né? Que coisa mais custosa, né? Aí. Mas eu gosto muito do blockbuster, cara, da superprodução. Acho massa. Chorei no final dos Vingadores, mas, né? Não, eu também. Quem não? Nossa, eu cheguei, eu tenho quer dizer, um amigo meu lá tem um programinha que você compra de uma galera lá do Rio de Janeiro e tá os canais tudo lá na televisão, né? Ai. Olha o corte. Eu não conheço. Aí os caras aí conhecem Cara, mais eu que nunca eu. ouvi falar isso. Eu cheguei só de viagem, tô lá, falei, não, vou assistir qualquer do que o Homem de Ferro morre só. Ultimato, né? Ultimato. Aí a minha namorada dormiu. Quando ela acordou, eu tava chorando. Ela, o que foi? O Homem de Ferro morreu. Cara, é muito engraçado. Metade da humanidade morre, a gente só sentiu a morte do Homem-Aranha. É verdade. Metade da humanidade morreu, a gente, você viu o Homem-Aranha? Homem de Ferro. Aí depois morre que tanto de gente, o Tony Stark morre, a gente chora por causa do Tony Stark. Isso aqui é filme bem feito, cara. E coloca aí, hein? Tem spoiler no... Tem que avisar. Tem que avisar que esse episódio tá cheio de spoiler. Lembrar de um spoiler também.
quem vende é crime, quem compra também, tá? Não, mas eu assisti na casa do amigo meu. Chegou de viagem, foi pra casa do seu amigo. Tá Cheio de spoiler e crime esse vídeo. vendo? Mas eu gostei demais. Eu achei que a continuação dele não pegou muito, né? A continuação de quê? Não, fala assim, de você matar o Homem de Ferro ali e não deixar ele. Porque pra mim ele era o cara do filme todo. E de repente você some com ele, acabou a graça. Ué, Mas o Homem-Aranha foi bom. O Homem-Aranha que veio na sequência. Foi legal, que o né? J.R.R. Martin matou os Stark, tudo lá, acabou a lei de morte no cinema, né? Pra mim, um dos melhores memes da época foi o Robert Downey Jr., né? Que chega pro Martin, né? E fala assim, Tony Stark. Aí o Martin vira pra ele e fala assim, Tony Who? Ele, Sherlock Holmes. Né? Que ele tava matando os Stark tudo, né, cara? Eu achei muito Por boa, fim, o Stark morreu também no Tony o quê? Vingadores. Sherlock Holmes, que é o papel do Robert Downey, né? Que tá pra ter também. O Guy Ritchie tá pra fazer mais um, não tá? Que é uma Com visão ele? bem legalzinha, né? Com ele já fez os dois, Sherlock Holmes. 1 e 2, e vai ter o 3. É. Agora, estão discutindo, né? Mas o melhor é do Benedict Cumberbatch, né? Não sei, o aí o Sherlock. Chumolinha que assistiu tudo, apaixonado. Puta. Que é aquele que é uma série. Da série, Das séries. Nossa, Tem aquilo... comparação. Mas o final você não gostou também não, né? O final O final é bem torto. é meio torto mesmo. Já conta o final aí pra ter spoiler de tudo, vai. Ô Marcão, mas eu gosto muito de filme emocionante, assim, de você chorar bastante no filme. Você assistiu Meu Nome é Rádio? Não, romântico não, mais de história de vida. Drama. Meu Nome é Rádio, já assistiu Meu Nome é Rádio? Não. Nossa. Meu nome é Rádio? Leva assim uns 4 pacotes de lenço e assiste. Nossa, assistiu? Sabe qual que é? Nossa, Esse eu não sei qual que é. Cara, é muito é o mesmo filme. ator que faz Homem de Honra. Homens de Honra. Homem de Honra eu vi. Nossa, que cara é muito massa, isso você vai curtir. Esses filmes mais românticos, assim, engraçado, eles não têm um apelo tão comercial, às vezes passa despercebido. Passa muita coisa despercebida. É história de vida, né? É uma história de um cara e tal. E assiste lá, Meu Nome é Rádio. Meu nome é Rádio? Qual streaming que tem? Aí você me apertou. Lá do... O stream do Rio de Janeiro. Lá tem. Passou a sessão lá. Tá bom, ué. Se brincar, tem no Netflix, né? Você nunca assistiu, não? Esse não, cara, esse não. Eu tô. Eu fico pergunta na cabeça aqui. Diga. E a gente vai conversando, eu perco o fio da ninhada. Anota só. Deixa eu dar uma Deixa eu adentro relembrar aqui. Deixa eu dar uma O adentro Peixão aqui. vai dar uma dentro aqui agora. É porque ele gosta de usar os termos errados. Os termos O que que você certos, né? Os termos usados. Não, era de atualidade, cara. Putz, é tanta coisa pra falar de cinema. Não, que fala era assim, demais e atualidade. hoje então o seu esquema é aula, dá essas dicas de cinema. Hoje eu trabalho, né? Dando aula normal, mas aí, como eu tenho que alimentar o Cine Marcão, e agora a gente vai inaugurar um canal no YouTube, que inicialmente ele não vai ser de conteúdo, a gente vai fazer live, vai ser de tempos em tempos, alguma coisa assim, porque eu não tenho a capacidade, a possibilidade de ser conteudista agora. Se você não tiver Não, a mas capacidade... não esquenta não, só, né? A gente tem. Tá aí, velho. 2 semanas parado. Não, mas eu sou se semana por semana você não tiver ali colocando alguma coisa tal, Sim, de o qualidade. algoritmo. E o algoritmo. E outra coisa, tem a questão de todo o equipamento também, né? O meu sócio, o Fabrício, que tem o equipamento, ele não está disponível sempre porque ele tem outro serviço, tem outros serviços também, né? Um bolinha ali, o equipamento dele não tá então, disponível 24 horas. Então, não tem jeito, aí a gente tem que adaptar uma série de coisas. Então, assim, o cinema, eu gravei eu fiz o Cine Marcão, gravei o curso de cinema, que tá no Cine Marcão, você entra lá e entra no meu curso, tá? Agora o canal do YouTube vai começar de leve, a gente tem uma live dia 29, terça-feira, sobre Star Wars, né, que é a maior franquia, é uma franquia tão grande quanto a Marvel, né? Só que ela é mais
importante no sentido do Marvels, não queiram me matar por causa disso, mas a Star Wars vem lá desde a década de 70 fazendo sucesso, né? O filme Star Wars de 1977 mudou tudo. Eu preciso E assistir. Marvel só funciona hoje porque Star Wars veio antes ali, mostrou que pode ser esse o caminho, né? Então nós vamos discutir todos os filmes ali, comentar algumas séries e tal, com a galera legal do canal Geek, com o quê? Ali no então, do Instagram. Então, terça-feira que vem. E a gente tá querendo fazer 1, 2 lives no máximo por mês, umas lives, tipo, igual esse papo nosso aqui, bem assim, bem, sabe? Esmiuçar alguma coisinha ou outra. Uma que já tá combinada também, vai ser no mês do rock, o Gerê vai estar comigo. Nós Mas vamos ter convidados. Se o Gerê assistir esse aqui, vai querer muito papo com você, não. Não, ele já fez live comigo, então ele já sabe mas depois que ele rolou, conhece a na hora que pegada. você pisou no Paulo Freire aí, eu acho que ele vai ficar sentido. Pode ser. Vai arrepiar. Pode ser. Mas aí é que tá, ele né, sabe Marcão? do Mas Paulo a Freire, gente. Você acha que eu não contei pra ele? Mas, Marcão, mas massa demais, cara. Aí é que tá o esquema. Porque aí é rock and roll. Nós vamos falar da história do rock and Não, roll. mas e a galera tá parando de conversar e de se dar em outras coisas por causa de política. Bom demais. Se tem 2 enciclopédias, porque hoje você não falou de música aqui direito, né? Tem 2 enciclopédias de música, pô, vamos falar pros outros que a gente sabe de música. E vai ser falar legal. 10, 20 horas, ensinar pra esse povo A gente- de música, que massa. O fato de pensar diferente em algum assunto não indica que as pessoas não possam. Sim, cara. Justamente. Cara, é aí que tá. Não vejo problema. Acompanha lá pra saber se vai rolar. O É o próximo... corte, é o peixe grande trazendo conflitos entre amigos. Já é pro Não, corte bom. né? Essa ideia, cara, discutir, debater, a gente tem que manter sempre. E ainda bem que a gente discorda, né? Imagina todo mundo ficar concordando aqui, que porra, né? Com certeza. Nossa senhora. Com certeza. Então, mas aí você vai gravar e até o Gerê vai participar lá? Gravar não é live. Aí né? nós vamos gravar, Não, nós vamos live. fazer a live assim, ao vivo. A live, ao vivo. E depois vai ficar gravado lá. Tá? Inclusive, quem estiver ouvindo aí, ó, Instagram, Cine Marcão, no YouTube agora, por enquanto, tá? Cine Marcão, Instagram. No YouTube tá no meu nome ainda, Marco Antônio Cardoso Maneira, mas vai mudar logo pra Cine Marcão, que a gente ainda tá em fase de teste. Legal. É melhor dar bobeira como Marco do que como Cine Marcão. Então, começando, vai lá, Se inscreva. Se inscreva, ponha joinha, tá? Só o joinha, o outro não tem, tá? Eu não sei se o comentário tá aberto ainda, tá? Porque, tô te falando, a gente tá em fase de aprender ali. E se for deixar comentário, deixe um comentário educado, tá? Porque se for mal educado, a gente é mais ainda. Legal demais, Tô Marcão. brincando, nada disso, deixa educar. Pode xingar, se xingar, a gente... Chubolinha, como é que tá de tempo aí? Que eu quero fazer aquela pergunta final pro Marcão. Estamos chegando Mais ou menos. Mas, O Chubolinha sempre vem com a Chubolinha sempre vem com a ideia legal aqui, principalmente dessa vertente sua de cinema, né? De trazer seus 3 filmes preferidos de todos os tempos e talvez mais alguma coisa que você queira falar nesse sentido. E nós propusemos pro Gerê, que é a enciclopédia da música, se ele fosse poeta do deserto, ele podia levar 3 discos. É difícil pra valer, mas ele tinha só 3. Eduardo Costa? E a ideia agora é fazer isso. Entendi. Você tem 3 filmes que você pode levar. Nossa senhora. E aí o negócio é assim. E deixa arder. E deixa arder, porque aquele negócio vai ficar muito filme bom de fora, com certeza. E não pode Titanic. Cara, eu acho Titanic um porre. Eu acho Titanic um porre. Ô filminho chato. Eu falo pra galera, afunda o navio logo que é legal. Vai lá e afunda o navio. Não fica na encebação que é antes, não. Chatíssima. Tem alguns blockbusters que eu não gosto. Esse é um. Mas nossa, os 3 melhores filmes, gente do céu. Mas enquanto isso, vamos falando aqui. Sem choro, hein? Você não é um cinéfilo chato, desses chatolinos que
além da soberba do conhecimento, da literatura com filme, né? Você não. Tipo assim, eu sou fã do Kubrick, e aí o que não é do Kubrick é uma merda. O que eu sou fã do Nolan, o que não é do Nolan é uma merda. O Quentin Tarantino. Quando eu dou nota, ele fala que eu peso a mão demais. Mas, cara, eu sou putinha de cinema, assim, sacou? Eu vejo um Kubrick e vejo uma trecheira na sequência, assim. Tem um canal que chama Darkflix, um streaming que chama Darkflix. Já ouvi falar. Cara, você põe uns negócios lá de vez em quando, eu não acredito, assim. Você fala, meu Deus, de tão ruim fica bom, cara. O Netflix agora, dia 2 de julho, vai lançar 3 filmes. Dia 2, dia 9 e dia 16. Com uma pegada bem trecheira. Meio queimar as bruxas e... Slasher, eu acho também, não é? E Mike Myers ali no meio. Slasher eu sabia do Slasher. Slasher viu? Esse cara, eu tô com esperança boa. Esse filme Slasher, cara, eu acho assim, eu vejo tudo, bicho. Eu tenho a coleção do Fred Krueger, cara. Eu vejo o Pesadelo, A Hora do Pesadelo. Primeiro filme do Johnny Depp. E a morte mais legal, né? Spoiler, ele é morto, tá? Na cama, a cama engole, ele cospe sangue. Então acho, cara, é momento. Acho que não tem essa não. Eu gosto de trecheiro, eu gosto de filme antigo, gosto de filme antigo, óbvio, né? Pelo que eu já falei até agora. Cara, não tem essa. Mas assim, uma coisa que eu gosto de. Pra mim, o mais importante no filme é o roteiro. Disparado. Você tem um roteiro bom, você faz o filme. Não é? Porque o que tem de filme aí que eu acho que tem tudo pra ser legal e fica aquele filmequinho, tipo Titanic, tipo Avatar. Avatar é um porre, cara. Filme chato, aquele tanto de Smurf azul bombado lá que sai defendendo a natureza, né? Lá. Os efeitos são legais pra caramba. É revolucionário. Revolucionário, cara. Não vou negar isso. Mas diz que é Dança com Lobos. O Avatar diz que é a cópia do Dança com Lobos, que é um filme que eu quero assistir também. Dança com Lobos é muito melhor que Avatar. Muito melhor que Avatar. Vixe Maria, não tem nem comparação. Mas vai ter agora também, né? Pode ser que melhore. Não vai não. O Avatar. Não vai melhorar não. Os caras vão continuar azul. Vai seguindo mesmo. Os caras vão continuar azul defendendo a natureza e... mas eles melhoram a história, né? Eu acho que é mais revolução pro cinema, da forma que eles estão filmando. Não, legal, massa, debaixo da água, loucura. Vou ver, nem seja pra xingar, né? Mas vou ver. Uma coisa que eu no Cine Marcão faço é o seguinte: eu não falo mal. Eu só indico a coisas que eu acho que vale a pena serem vistas. Cara, falar mal, muita gente já fala. Tem um punhado de gente falando mal o tempo inteiro. Hoje o povo fala mal demais. Então, o Cine Marcão não é pra isso. Apesar de já terem me pedido, se você me fizer uma pergunta direta lá, eu te respondo. Mas, por exemplo, eu não vou fazer um vídeo falando de Avatar, eu não vou fazer um filme falando de Titanic, porque eu não gosto desses filmes. Então... Só vai... mas como é que você fala lá de um filme sem contar muito dele lá? Se você for... cara, você vai pegando a mãe, você passa as impressões, dá um toque de fotografia legal, de atuação legal, de ambiente legal, de ritmo legal. Você vai dando uns toquezinhos assim. Eu acompanho sempre. Agora, desculpa, você falou um negócio aí. Eu vi um filme há pouco tempo atrás que eu dei um senhor spoiler, porque eu acho que merecia, que foi o Mãe. É filme do caralho. Que é um filme pesadíssimo, mas se a pessoa se assenta e vê esse filme, tá? Aí eu vou dar o spoiler de novo. O filme chama Mãe, com exclamação. O filme é muito... Gente, Mãe é o seguinte. O cara é Deus, a mulher é a natureza. Pronto. Põe isso na cabeça que aí o filme encaixa. Vai até além, eu acho. Cara, se você não sabe... o filme, tipo, sua cabeça fica doida. Vai passar mal assistindo o filme. Eu desconfiava. Eu confesso que eu desconfiava um pouquinho. Mas assim... aí eu lembro que eu falei, gente, vou dar um toque aqui, vou dar um spoiler que eu acho essencial. E teve uma garota que agradeceu. Falou, Marcão, se você não tivesse falado aquilo, não ia babar no filme. O seu toque foi o único que eu dei um super spoiler, assim, que eu... Mas o Marcão acompanha lá os filmes que ele dá a dica, que eu gosto muito também. Você vai acompanhar agora. Claro, mas assim, só pra mim aproveitar, se você fosse falar do Titanic lá, como é que você ia
Eu não ia falar porque eu não gosto. Não, mas eu falo assim, dá um... Se eu tivesse que falar, Marcos, você é obrigado a falar. Galera. Não assista. Não. Não, porque ele não pode. O filme tem Porque ele não pode é. falar isso. O filme Titanic tem 2h30. Por aí, umas 3 horas, né? Galera, ganhe tempo. Pule 2h30 do filme. Você já vai chegar num momento essencial, melhor que é o navio afundando. Que é muito legal, aproveite. E o Leonardo DiCaprio morre. Tá? Mas vê. Ator, calcularam que a mulher dele tava numa tábua lá que dava para 2 e ela não sobe ele, filha da mãe, né? Pra ficar com o diamantão lá, mas no final ela joga fora, então, tal. E tô contando mesmo, ela sobrevive, Leonardo DiCaprio morre e ela joga o diamante fora. Mas joga fora, não cai, não? Ela joga fora lá. Fica de pezinha lá, igual. Eu torci tanto pra ela cair pra melhorar. Ela assim, cai! Rose. Ela não caiu, cara. É que isso só pra fechar essa parte, se fosse pra você falar do Tenet. Eu falei do Tenet. Então, se você quiser, assiste lá, ó. Se você quiser, entra lá. Eu falei, ó, é um filme complexo que você tem que prestar muita atenção, que brinca, que joga com a questão da viagem no tempo, que é uma... Aí tem até um nome de uma teoria que eu li, assim, que tinha uma teoria, eu falei nesse sentido, falei, ó, é um filme que você tem que prestar atenção, as cenas de ação garantem o filme, as atuações são legais, apesar que o vilão não gostei muito e tal, mas é um filme que eu indico. Eu acho que foi até que eu indiquei, falei, galera, e vai na explicação. Não, falei, não fica com vergonha de ir na explicação depois e procurar entender e tal. Nossa, eu achei doido. Mas eu achei o filme muito doido massa. demais. Eu sou fã do Nolan pra caralho também. Ó, Interestelar eu já indiquei. Interestelar eu acho maravilhoso, né? Mas é um filme, é aquele tipo de filme que eu ponho assim, ó, não é um filme pra todo mundo. Não é no sentido de falar que não é... É porque é um filme mais profundo, é um fundo mais arrastado. E quando eu falo arrastado, também não é pejorativo. Sim. Mas é um filme vagaroso. Porque, por exemplo, Tenet não é. Tenet é porrada o tempo inteiro. Pô, Interestelar não. Ele já tem um ritmo um pouco mais lento e tal. Então não é todo mundo que gosta. E a história... Você tem que dar uma pensada na história. Interestelar eu acho maravilhoso, mas é uma ficção científica que eu admito que não é todo mundo que gosta. Não é todo mundo que gosta. Não, eu curto Tom Cruise. Tom Cruise ali... O Tom Cruise eu acho ele massa também. Ô Marcão, vamos lá. Vamos pros 3 filmes aí. Vamos lá, assim, não precisa ser os 3 maiores, né? Não precisa ser os 3 maiores filmes da história, mas pra você que você gosta. Os 3 filmaços, assim. Só tá um pedacinho antes. Você tem costume de assistir várias vezes ou não? Tenho. Eu acho essencial. Porque, inclusive, o filme ele pode crescer e o filme pode diminuir também. Então, muito filme da década de 80 eu não vejo mais porque ele diminui. Eu vejo de novo e falo, como eu gostei disso. Né? Braddock. 1, 2, 3. Você vê lá... Mas aí você tem que levar pro lado do bom humor, tá? Mas assim, o filme cresce ou diminui, mas os filmes podem crescer. Eu acho que ver de novo te dá uma outra perspectiva. Você pode prestar atenção, se você viu um filme muitas vezes, tira a legenda, vê no original, que seja em grego. Você já viu o filme? Boa. Você começa a perceber outras coisas, que você começa, pô, não tinha percebido disso, então, sabe? Às vezes a legenda atrapalha, às vezes a legenda atrapalha. Perder a cena também. Então o filme que você vê demais, um filme que você viu demais, vê se é legenda. Não, eu olhasse Missão Impossível, que isso, assisti umas 30 vezes. Eu gosto demais também. Vamos lá nos 3. Poderoso Chefão. Primeiro. Poderoso Chefão. Pode levar a saga, não? Leva a saga, uai. O Gerê colocou aqui um disco do Tom Zé, que foram 2 ou 3 do Tom Zé, acho que eram 2. 3 títulos. Triplo, né? Não, então, a saga Poderoso Chefão, mas assim, escolhe um só da saga, o primeiro. Não, o segundo também é excelente. O terceiro já dá uma pecada, mas a saga Poderoso Chefão.
Cara, aí cai na Ele tá com dó, ele tá com dó tá com medo de... O seu diretor Sci-fi favorito não tá assistindo. Tá, então vamos lá, ó. Então vamos lá. 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick e Putz, Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock. Bom. São três Não, bom não assisti o Janela Discreta, mas assisti o 2001, já assisti umas 2, 3 vezes. Década de 50 para 60 ali. Não seria Janela melhor. Discreta finalzinho de 50, início de 60, não vou te precisar aqui não. Janela Discreta para mim é um dos melhores filmes que eu já vi, do Alfred Hitchcock. Bom saber. É simplesmente... Nunca vi nenhum do Hitchcock, assim, eu tenho um certo receio. Mas assim, eu não vou dar mais papo pro campo a partir desse momento, tá? Porque um cara que nunca viu Hitchcock, bicho, deveria ser proibido de falar cinema! Vambora. Porra, galera, não, para. Quem que é o cara? Você tem que ver mais o Cine Marcão ali. Vai lá no Cine Marcão. De amanhã. Eu indico filmes do Hitchcock lá. Mas eu assisto muito filme, mas eu assisto muito filme atual, saca? Tipo, eu tô lá no Netflix, eu vejo um trailerzinho, pum. E vê, não. Mas eu assisto muito. Você é a torcida do Flamengo, do Corinthians, então, a grande maioria das pessoas. Eu falo assim, eu não tenho esse conhecimento de quem que escreveu, quem que fez não sei o quê. Cara, mas dá umas arriscadas. Eu falo pra galera, dá uma arriscada. Vai no filme ali e tal. Faz uma contextualização, cara. Cola. Dá uma lida antes. Não, potencial ele tem. Falta dá interesse. Uma lidinha antes. Falta interesse. Vai lá no Cine Marcão, vê se tá lá. Se não tá lá, me pergunta diretamente. Instagram, Cine Marcão, Cine Marcão. Não tem erro. Ô, Marcão, então é isso. Cara, passou um ano. Aqui. Agora que eu comecei. Teremos mais oportunidades. Vamos marcar mais. Você não vai falar do boneco na mesa? Quem que é esse cara? Esse boneco aqui que o Vitão colocou aqui é o Pinguim. Esse Pinguim aqui é do Michael Keaton, da época do Michael Keaton? Ou qual que é esse? Pinguim representando o inverno, que nós entramos no inverno ontem, no dia do aniversário do nosso produtor Chumbolinha. Palmas pra ele. Muitos anos de vida. Esse Pinguim aqui é genérico, tá? Ele não é do Michael Keaton. É um qualquer. Não. É um qualquer. Mas aí tá representando tudo isso. É registrado, ele é DC, ele é copyright, então... É, lá, o Vitão... Mas não faz mal, tá lindo, é bacana, o Pinguim tá bacana. E você tem essa parada aí de ter os filmes em casa, fora que seus amigos te Tinha dão mais, né? Hoje eu não tenho. Fita, não, VHS, eu tenho muita coisa. Não, VHS já dispensei tudo, já ou passei pra frente, ou simplesmente perdi alguma coisa. Eu tinha mais, cara. Hoje eu não tenho condição de acompanhar. E mesmo porque eu tenho problema de espaço. Então eu peguei vários filmes meus e coloquei em casezinho organizado. Sim. Você vai lá no computador, tem onde estão os filmes e tal. Mas o meu problema de espaço lá em casa é muito sério, que eu sou um vírus dentro da minha casa, assim, que eu já ocupei tudo, cara. Eu já ocupei sala, já ocupei outro quarto, já ocupei lá nos fundos, já ocupei a outra sala nu e o banheiro também. Tá na mesma onda do Igerê com os CDs dele que ocupa, CD e vinil que ocupa a casa inteira. Ô Marcão, mas é isso, por enquanto. Teremos mais oportunidades de conversar mais. Tamo junto. Prazerão. Te agradeço demais ter aceitado o convite. Tamo aí. Eu já aceito os próximos 4, tá? Já deixa pronto. Tá? Nesse meio tempo, nós vamos colocar o chão pra assistir alguns filmes. Fazer o seu curso. E o Jabá, meu curso de cinema, vai lá no Cine Marcão, tá lá na minha bio, tá? 29, Super Live Star Wars, 29. Na minha bio, Cine Marcão, vai lá no Instagram. Tem lá o meu curso, dia 29, agora, terça-feira, Star Wars, Super Live. E no mês do rock, com o Gerê. Me fugiu o dia aqui agora, mas vai ser na primeira quinzena, dia 8, se não me engano. Ou não. Na primeira quinzena, certeza ali, eu vou marretar ali no Cine Marcão. Eu gerei convidados, nós vamos conversar sobre a história do rock and roll. Eu tô achando que vai ser o primeiro de outro, não vai
ter jeito de ficar numa só, não. 8 horas de live. Por aí. E é isso. Valeu, galera. Valeu, galera. Obrigado. Estamos de volta aí nessa segunda temporada, com o apoio aí da Na Raça. Esperamos mais o apoio do Juliano Guerra aí. Né? Sigam ele lá também, que o cara é fera demais. É isso. Valeu, galera. Valeu. Show de bola. Mais uma vez, obrigado. Marcão. Sensacional. Curte, comenta, compartilha. Apesar assim de eu não entender muito de história de filme. Não, agora você já... A pior das histórias aí foi você ser professor desses maus elementos aí, mas um papo muito bom. Valeu. Valeu, já foi o brinde. Já foi o brinde. Chumbo ali, parabéns. Nós estamos nós estamos um brinde atrás do outro. Valeu.